Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui Pastor Fran novamente. Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo aqui a esse tempo aqui de testemunhos. Hoje é dia de testemunho. E eu queria testemunhar um pouco da minha história e um pouco da minha trajetória até aqui no Canadá. Moro no Canadá, sou pastor aqui. Estou vivendo aqui há 5 anos, quase 6 anos. E é um grande desafio viver e morar aqui, pastorear essa igreja, pastorear um rebanho de brasileiros e não brasileiros fora do Brasil. Mas eu não quero falar muito da minha atividade pastoral agora. Meu foco aqui agora é testemunhar um pouco do que eu vivi da minha vida. E talvez te edifique muito. Eu quero ter esse vídeo aqui como até um memorial para mim, para os meus filhos e netos. De repente isso chegue na mão deles. Mas um pouco do meu testemunho aqui, não posso colocar tudo, isso daria aqui um vídeo de horas, mas eu quero focar nesse primeiro vídeo de testemunho, focar um pouco na minha trajetória cristã. Como é que eu cheguei até Jesus? Como é que foi a minha vida? Quem eu era antes? E eu quero aqui testemunhar para você do poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus, da verdade, como ela realmente é luz, né? E, bom, basicamente eu não tenho uma história de tragédias, né, para testemunhar, mas eu tenho uma história de transformação pessoal. Eu nasci no estado do Maranhão, nasci na década de 70, nasci no ano de 70, eu tenho 55 anos hoje, apesar de parecer ter 20, né, mas foi um tempo, uma outra época, e nós vivemos muitas dificuldades. Minha mãe morou pouco tempo com a gente ali naquela primeira infância, foi para Belém do Pará, depois aos 5 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade, eu não lembro exatamente, mas aos 6 anos nós éramos em 3 irmãos, e a minha irmã morava já em Belém com a minha mãe, filha de outro pai. E nós, depois ali, eu com 5, o meu irmão com 6, o outro com 4, fomos então morar em Belém do Pará, onde fomos criados ali até os 19 anos. Eu fiquei em Belém do Pará. Minha mãe praticamente criou a gente meio que sozinha, né? Mas nós tivemos uma infância difícil, uma adolescência difícil, com algumas instabilidades, muitas dificuldades, às vezes dificuldades financeiras, e a minha mãe teve um grande desafio, criar 3 meninos e não deixar nenhum deles entrar para as drogas, para o álcool, para a bebedeira, para vícios, ou prostituição, ou coisa do tipo, criminalidade, sei lá. Conseguiu manter os 4, com a minha irmã também, mais nova, que é 5 anos mais nova do que eu. Nós fomos criados ali, de certa forma, debaixo de uma direção, palavra de Deus, debaixo de preceitos morais rígidos, né, firmes. Minha mãe era bem firme em muitas coisas e procurou manter algumas diretrizes bem fortes, né, apesar das dificuldades dela. Mas, graças a Deus, eu aos 19 anos, cerca de 20 anos, eu tive um encontro com Jesus. O primeiro encontro, o primeiro contato com o Evangelho de verdade. Apesar de que a gente já ia em igreja evangélica, meus irmãos também já iam, meu irmão mais velho já era mais firme. E eu tive primeira luz do Evangelho aos 20, 21 anos. Batizei com 21 anos, numa igreja evangélica em São Paulo. Mudamos para São Paulo, esqueci de falar essa parte. Minha mãe foi para São Paulo para tentar a vida como advogada. Ela tinha se formado em advocacia já na fase adulta, já acima dos 40, e fomos para São Paulo, os 4. Nós, então, a partir dessa fase, eu tive, como disse, esse encontro com o pessoal, com Jesus, uma igreja batista, independente. Os meus irmãos se batizaram, meu irmão mais novo, talvez não sei quando que se batizou, não lembro da mesma, talvez esse mesmo período, e a minha irmã já era batizada, mais nova. A partir dali, nós tivemos um caminhar ali, uma mudança. Eu, pessoalmente, na minha trajetória cristã, foi
muito impactante. Meu encontro com Jesus inicialmente foi mais consciente de luz mesmo, pela palavra, né? E desde que me converti, a gente, logo no começo, os irmãos da igreja diziam: você tem uma cara de pastor, você tem um jeitão de pastor. E aquilo, eu não entendia muito bem o que significava isso. O que significava ter cara de pastor, o que era isso. Mas acabou que, depois de um tempo, eu fui fazer seminário teológico, cerca de 23 anos de idade. Me matriculei no curso de teologia, mas não fui adiante. Fiquei somente alguns 2, 3 meses, parei e fui tentar a carreira de médico, não consegui, porque era muita dificuldade, muito caro. Fui para biologia, fiquei 2 anos na biologia, tentei o curso de biologia e trabalhando com dificuldade, fiquei desempregado, saí da biologia. Depois, um certo tempo, eu ali em 93, eu tinha 23 anos de idade, passei no concurso para o Tribunal de Justiça e já era noivo, tinha conhecido minha esposa em 92, em 92 nós noivamos, em 93 eu passei no tribunal, em 94 eu casei. Minha esposa Gilneia, que é gaúcha, que é de fato o amor da minha vida, e a Gilneia já era missionária, mulher de Deus, conhecia o Evangelho, muito mais à frente de mim em relação às coisas de Deus, convivência no mundo de Deus, com experiências espirituais e também com muita convicção. Mas nós casamos debaixo de uma profecia, ou melhor, debaixo de uma consciência profética, de uma consciência de que tínhamos um chamado missionário, chamado para a obra de Deus. Mas casamos, logo depois nosso filho nasceu, casamos em 94 e no ano de 95, ali pouco mais de um ano de casados, nosso filho nasceu. O Cristiano que hoje tem 30 anos de idade. Vai fazer 30 anos agora em dezembro, né? Então eu tenho 2 filhos hoje, a Isabela e o Cris, que são uma bênção, convertidos, mas eu quero voltar para trás um pouquinho. O Cris nasceu então no ano de 95, eu estava no Tribunal de Justiça, onde fiquei 26 anos trabalhando. Fiz uma carreira até que bem sucedida realmente lá naquele lugar. Me formei em teologia em 97, fiz o curso teológico, voltei para a teologia, esqueci de falar isso. Logo que eu voltei para o tribunal, em 94, acabei em 97 o meu curso, me formei em teologia no Instituto Betel Brasileiro, foi uma bênção, para mim foi maravilhoso. Mas não segui o caminho pastoral logo no começo. Na verdade, me afastei de qualquer tipo de trabalho na igreja, até que em 2000, eu então comecei a servir ao Senhor numa igreja local, de uma outra denominação. Servi ao Senhor ali por uns 2 anos intensamente, mas já como funcionário do Tribunal de Justiça, eu tinha um foco em ser bem-sucedido, em crescer na minha carreira. E não queria ficar no Tribunal de Justiça, eu queria ser oficial de justiça. Tentei alguns anos, não deu certo. A gente ficou um tempo sem ter concurso. Acabei que eu não consegui passar e até tentei em outros estados e tal, mas, enfim, fiquei no Tribunal de Justiça e acabei fazendo minha carreira lá. O Senhor me deu graça, sabedoria. Trabalhei muitas horas extras. Em 2007 eu passei no curso de Direito, entrei para a Faculdade de Direito, fiz então esse curso de Direito e finalizei em 2013, me formei então em Direito, e em 2014 eu fiz a prova da OAB, passei na OAB, continuava no Tribunal de Justiça, até que nesse período de distância dos trabalhos, da vida da igreja, fomos esfriando bastante, eu esfriei muito, distanciei demais das coisas de Deus. Mas, na verdade, a minha fé era uma fé muito fria, uma fé muito distante, na verdade, pouco intensa, pouca profundidade, ainda muitas deformidades de caráter, de alma, doenças de alma. Não conhecia o Espírito Santo profundamente, ainda não era batizado no Espírito Santo, não tinha uma vida íntima, um fluir do Espírito Santo. Eu sei que
no fundo, tudo isso me levou a uma certa crise existencial, crise espiritual, que foi culminando numa crise com casamento, de fé. Foi bem difícil, bem difícil. Lutas e lutas, lutas na criação dos filhos, também lutas financeiras, dificuldades no casamento. Era um cara muito difícil, muito frio, muito indiferente, egoísta, um mau marido e talvez um mau pai também. E com muita luta mesmo. Em 2016, eu pensei em separar da minha esposa, falei que ia sair de casa, entramos numa briga, eu já querendo viver a minha vida, curtir o dinheiro que eu tinha, minha profissão, meu trabalho, meu salário. A minha esposa também tinha tido uma empresa, foi muito bem sucedida no trabalho dela, montou uma empresa, a empresa cresceu, ganhou bastante dinheiro, foi bem sucedida mesmo, mas chegou um tempo que essa empresa acabou. Era uma sociedade que não ia dar certo, que era com alguém que não tinha a mesma fé e que trouxe muita dificuldade para a gente. Acabou que ela saiu dessa empresa, acabou a empresa, acabou a sociedade em 2015. E em 2016, então, foi quando veio a crise entre nós no casamento. Mas nesse tempo eu entrei em crise porque eu não tinha mais fé nenhuma. Duvidei até da existência de Deus. Porque a nossa crise era muito intensa, eu tinha dificuldades até com os meus filhos, dificuldades também, até crises na área sexual, com vícios em pornografia e querendo ir para fora e curtir a vida nessa área também e ter outras mulheres. Era uma vida pecaminosa e me afastou demais da presença de Deus, trouxe muitas dores, comecei a duvidar da fé, da vida, duvidar de Deus. E no meio dessa crise eu fui questionar Deus. Os meus filhos souberam das minhas intenções, eu fui envergonhado e eu fui exposto para os meus filhos, os meus pecados, pedi perdão para eles com muita vergonha. E diante disso eu questionei a Deus, falei: Deus, eu quero fazer alguma coisa para mudar essa vida. O Senhor existe? Prova para mim que o Senhor existe. Prova que o Senhor existe. Eu quero ter um encontro real com o Senhor, de verdade. Se o Senhor fizer alguma coisa, provar para mim que o Senhor de fato existe, eu vou te servir. Eu vou entregar minha vida ao Senhor. Eu vou ser um servo do Senhor. E eu, então, depois de um tempo de dificuldades ali, na luta, falei: Deus, muda minha casa. Me faz ter um desejo de te servir. Restaura o meu casamento, se for o caso, se for vontade do Senhor. Restaura minha vida financeira. Eu comecei a lutar muito com isso. Falei: Deus, muda. Se o Senhor existe mesmo. De verdade, faz alguma coisa. Se não, ok. Se não acontecer nada, eu sei que não existe um Deus. Mas se existir um Deus, está me ouvindo? Se existir um Deus, o Senhor existe, muda a minha vida. E Deus começou a fazer algumas coisas. Eu comecei a amar a minha esposa. Profundamente. Eu voltei a ter certeza no meu coração de que um Deus existia quando eu vi a paz voltando ao meu lar. Eu vi a paz voltando à minha casa, eu vi coisas acontecendo. Eu comecei a ter desejo de ir para a igreja. Eu comecei a ter desejo de estar perto da minha esposa. Eu comecei a ter desejo de estar com as crianças, com os filhos, em casa. E eu falei: gente, vamos buscar Deus, vamos buscar uma igreja. Estávamos frequentando uma igreja naquela época, eu não quero citar o nome, que de fato nós não estávamos sendo orientados, tratados, cuidados, alimentados. Era um grande comércio. E eu pensei: Deus, preciso de uma igreja para meus filhos, que eles vivam uma fé real, que eles tenham um ambiente de casa, mais próximo, família, uma igreja em células. E foi daí que começamos a buscar, fomos aqui, fomos ali, até que eu descobri a Igreja Videira. Uma igreja que, sim, de outro tipo de padrão. Eu sei que era uma igreja em células, uma igreja pequena. Nossos filhos começaram a frequentar. Ali naquela igreja tinha um negócio chamado Encontro com Deus.
E nesse negócio de encontro com Deus é um negócio que eu não sabia bem o que era. E como assim encontro com Deus? Eu era salvo. Mas eu gostei da igreja bastante. O pessoal me acolheu, igreja menor, em células. Eu comecei a frequentar uma célula, levei meus filhos, minha filha começou a frequentar. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. E foi assim muito, muito forte, porque eu comecei a ter sede de servir. E eu tinha prometido para Deus, se Ele restaurasse a minha casa, minha família, meu casamento, eu ia servir Ele pro resto da vida. Entregar minha vida ao Senhor. E aí Deus, por situações assim, realmente foi o Senhor que preparou, me convidaram para o encontro com Deus. Encontro com Deus no final de semana. Falei, já vi alguma coisa, eu fui, já participei de algumas sessões de libertação e cura e tal. Falaram, não, mas aí eu fui no encontro com Deus. Sei que, gente, foi assim poderoso. Eu fui sem expectativas. Mas aconteceu algo muito forte comigo naquele tempo, naqueles dias. Foram 3 dias. E foram dias muito, muito fortes. Ao final daqueles 3 dias, no último dia, eu vi Deus, de fato, falando comigo poderosamente. E aquilo explodiu na minha boca. Eu comecei a falar coisas que eu não entendia. Eu comecei a chorar. Eu caí no chão. Veio uma glória sobre a minha vida. E aquilo foi impactante. Impactou minha casa, minha família. Eu saí dali decidido a pedir perdão para todo mundo que eu tinha que pedir perdão. Eu saí dali chorando, dizendo, eu vou mudar de vida. Eu vou servir ao Senhor. Ali eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Falei em línguas estranhas. Comecei a ter visões e sonhos. Fiquei dias em casa chorando na presença de Deus. E comecei a sentir algo e a viver algo que eu nunca tinha vivido. E eu comecei a ser curado dos meus traumas, das minhas dores. Na verdade, eu comecei a entregar o eu na cruz. É isso que eu quero te falar. Quando você tem um encontro real com o Senhor, com Deus da Bíblia, com Jesus Cristo da Bíblia, você começa a perceber que sua vida é muito pequena. E algo começa a ter significado. E eu comecei a ter um significado. A ter para que viver. Eu comecei a querer viver para o Senhor. Para esse Deus que me curou. Para esse Deus que se mostrou real. E que começou a mostrar para mim que Ele me ama demais. E me dá uma alegria que eu nunca tinha vivido de verdade. Um prazer de viver. Uma alegria intensa que eu acho que você pode estar vivendo. Muitos que algum dia podem acabar vendo esse vídeo. Não sei como, se vai interessar alguém. Se vai de fato tocar a sua vida, mas uma coisa é certa, existe um Deus que Ele cura. Existe um Deus real. E minha casa foi transformada. Meu casamento, comecei a ver a minha esposa com outros olhos. E nós recebemos uma palavra de Deus no nosso casamento. Uma certa pastora, uma certa mulher de Deus falou assim, olha, um dia eu vejo teu casamento tão transformado que o teu marido vai ser teu namorado. E você vai ser a namorada dele. Vocês vão ser apaixonados. E isso aconteceu. Nosso casamento foi transformado. Nossos filhos começaram a amar Jesus, entregaram a vida a Jesus, foram transformados, hoje servem ao Senhor. São 2 filhos abençoados. Nossa casa, nossa família, nosso lar é abençoado. Nós somos felizes, nós damos muita risada juntos. E somos muito prósperos. Tudo o que a gente faz, o Senhor está abençoando. Nossa obra aqui é resultado do que Deus fez. E isso, estarmos aqui no Canadá, é resultado de um chamado. Naquele tempo, 2017, muito pouco tempo atrás. Eu estou falando 2025, estou em 2025, finalzinho do ano. Mas tivemos um chamado muito forte para esse país aqui. Fomos impactados com o que acontece aqui e com o que pode acontecer aqui. Nós temos 7 milhões de pessoas morando nessa região, desse estado, dessa província, no Canadá. 7 milhões de pessoas. A maior parte delas não conhece Jesus. Vive da escuridão. Povos asiáticos, povos de países do Oriente Médio, africanos, latinos, brasileiros, canadenses, norte-americanos em geral, que precisam muito de Jesus. E Deus nos tocou para vir para cá, plantar uma igreja, pregar o evangelho e falar de Jesus e testemunhar o que Ele fez na nossa casa. E hoje a gente vive isso. Hoje a gente vive isso. É resultado do que Deus fez com a gente. E eu queria que você experimentasse isso. Faça uma oração. Seja sincero. Abra o coração. Fala, Senhor, entra na minha casa. Me dá uma experiência.
Prova que o Senhor existe. Fala comigo, transforma minha vida e coloca o seu eu na cruz. A sua vida não vai ter significado sem Jesus. Abraço.